Olá, meus amigos, muito amor no coração. Agora a gente vai falar dessa parte aí de introdução à ótica, que é super fácil, né? Apenas aí alguns conceitos e decorations para a gente poder lembrar. Então vamos começar falando de fontes de luz e meios de propagação. Então a primeira definição que a gente tem é muito simples. Você sabe que no dia a dia existem fontes que produzem a sua própria energia e outras não. Então, dentro do seu quarto, por exemplo, muito provavelmente você tem uma lâmpada e essa lâmpada é chamada de fonte de luz primária. Primária porque produz a sua própria luz. Então, a lâmpada é uma fonte de luz primária, o sol é uma fonte de luz primária, a tela do seu celular, quando está ligada, também é uma fonte de luz primária, a televisão, quando está ligada, também é uma fonte de luz primária. Se você liga a televisão e ela está num quarto escuro, você consegue ver as coisas porque ela está emitindo luz ali de uma certa forma, tá? E claro, a maioria dos objetos no cotidiano não produz a sua própria luz. Então, eu chamo isso de fonte de luz secundária. Para a gente enxergar os objetos que não produzem a sua própria luz, você vai ter que ter obrigatoriamente uma fonte de luz primária. Essa fonte de luz primária vai produzir energia, essa luz vai bater no objeto e vai retornar para o nosso olho. Então, você que está aí no seu quarto, quando você está olhando todos os objetos ao seu redor, você só consegue fazer isso porque eles refletem a luz que está vindo de algum lugar, da lâmpada ou da janela, a luz do sol, se tiver de dia e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a lua, a gente só enxerga ela porque ela reflete a luz do sol, porque ela não é capaz de produzir sua própria luz. Tá? Então, fonte de luz primária produz sua própria luz, fonte de luz secundária não. Agora, a gente tem dois tipos de fonte também. Por exemplo, quando você olha para uma estrela, tá? Você olha para uma estrela, você vê essa estrela como um ponto. Claro que a estrela é um troço gigantesco, mas como ela está longe pra caramba, quando você olhar para ela, você percebe ela como um ponto. Então, toda vez que a gente olha para uma fonte de luz e a gente enxerga essa fonte de luz como um ponto, a gente chama essa fonte de luz pontiforme. Ponte vem de ponto. Tá legal? Agora, quando você olha para uma fonte de luz, uma lâmpada, por exemplo, o sol, né? O sol, quando você olha para o sol, você vê uma bola. Você não vê um ponto. Então, toda vez que eu tenho isso, eu tenho uma fonte de luz extensa, tá? Então, essa é uma classificaçãozinha que tem por aí. Pontiforme é um ponto, não é ponto, é fonte de luz extensa, tá? Agora, preste atenção nisso aqui. Vamos supor que você tem um pedaço de ferro, ou você tem um objeto aí na sua frente, tá? O seu travesseiro, um caderno, seja lá o que for. Você consegue ver o que está atrás? Não, né? Por quê? Porque esse objeto, ele vai absorver os raiozinhos de luz que estão tentando aí atravessar ele. Então, por isso que você que está aqui não vai conseguir enxergar o que está do outro lado. Porque esses raiozinhos de luz aqui não conseguem chegar no teu olho, porque esse material vai bloquear, vai absorver parte dessa energia ou vai refletir aqui de volta. Tá? Então, esse meio tem um nome, é chamado de meio opaco. Agora, existem outros materiais, como o vidro, por exemplo, que você consegue ver claramente o que está do outro lado. Por quê? Porque os raiozinhos estão vindo aqui de um objeto, ele atravessa o vidro, tá? Mas você vê que ele atravessa, dá uma entortadinha, que é o fenômeno da refração, mas você vê que eles continuam paralelos, né? E aí, quando chega no seu olho, você vê que eles continuam paralelos. Então, você não altera a configuração original dos raios de luz que partiram do objeto. Então, por isso que quando você olha através de um vidro super transparente, você consegue ver claramente o que está do outro lado, da maneira como ele é. Então, esse meio é chamado de meio transparente, que você já conhece do cotidiano. Mas não sei se você já reparou, principalmente em banheiro, existe aquele vidro que você não consegue enxergar direito o que está do outro lado. O negócio fica meio embaçado, fica meio esquisito e você não consegue definir corretamente o que está do outro lado. Isso é chamado de meio translúcido. Por que você não consegue ver o objeto da forma que ele é? Porque repara aqui pelo desenho que os raios de luz têm uma certa característica e quando ele atravessa esse material, você vê que os raios eles não são desviados de forma bonita.
cada um é desviado para um lugar diferente. Então você altera as características originais do raio de luz que partiu do objeto, por isso que você não vai enxergar ele da maneira como ele é. Tá bom? Então, meio opaco, não deixa a luz passar. Meio transparente, deixa a luz passar sem alterar as suas características. E o meio translúcido deixa a luz passar, mas provocando desvios aleatórios, o que faz com que a gente não enxergue mais o objeto da forma que ele é. Olha que bonito aqui. Quem é quem aqui? Esse pedaço de papel aqui é o meio opaco, né? Porque claramente a gente não consegue mais enxergar, né, o globo que está lá do outro lado. Aqui a gente já consegue enxergar, é porque a imagem não está muito nítida, né? Na resolução da imagem, mas aqui claramente a gente vê o globo que está do outro lado. Então esse aqui seria um meio transparente. E olha que bonito aqui para exemplificar, né? Você vê que esse pedaço de papel aqui é meio fosco, né? E aí você até vê ali que parece ser uma bolota, né? Mas você não consegue mais identificar ali bonitinho, né? Porque tá meio embaçado ali o negócio. Então esse meio aqui é um meio translúcido. O meio translúcido é muito usado aí em banheiro, exatamente para você não ficar enxergando ali coisas, a pessoa ali no seu, né? Tá ali sentada no trono, né? Tá meditando. E aí você não, a pessoa não quer ser vista, né? Ali na sua tranquilidade, no seu aconchego, e não quer ser vista, então você usa um vidro translúcido para impedir isso. Então esses são os 3 meios de propagação da luz, tá bom? Então, super fácil. Um grande beijo, até a próxima. Goodbye.